amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos nesta noite no culto de instrução aqui na igreja, levando a palavra de Deus a tantos quantos estejam presentes, logados conosco, ou que ainda estarão, a se logar conosco. Nós vamos ver hoje um assunto muito interessante que diz respeito ao equilíbrio emocional do crente. O equilíbrio emocional do crente. Muitas vezes, as muitas circunstâncias da nossa vida, elas mexem com os nossos equilíbrios emocionais. No entanto, Deus nos concede, pela sua palavra, Ele nos concede a forma de como estarmos ou mantermos o equilíbrio emocional da nossa alma, para que nós não nos desgastemos e não venhamos a perder, por conta das nossas, dos arroubos das nossas emoções, Eu costumo dizer que o gatilho da palavra é a emoção, E a depender da forma como a emoção flui, a palavra também flui da mesma maneira. Então, meus amados, exatamente isso. O gatilho da palavra é a emoção. Se a emoção for equilibrada, a palavra é equilibrada. Se a emoção for desequilibrada, a palavra também é desequilibrada. Então, gostaria de ver juntos com os amados esses aspectos, esses 5 pilares ou os 5 elementos da chamada inteligência emocional ou o equilíbrio emocional, onde nós efetivamente, diante das mais diversas situações, devemos possuir este equilíbrio. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos dá a vitória efetivamente em Cristo Jesus. Podemos imaginar quando Davi encontrou-se com Golias, se ele não tivesse um equilíbrio emocional, poderíamos ver que ele estaria sendo iludido, enganado, conduzido pelo medo e pelas palavras daquele gigante que estava diante dele. Muitos gigantes têm se deparado diante de nós, e nós precisamos de equilíbrio emocional para poder vencer estas coisas. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios que o homem que não tem o controle emocional, ele é como uma cidade que não tem muro. Então a gente já observa daí que uma cidade sem muro é uma cidade sem proteção nenhuma. Qualquer coisa afeta aquela cidade, ou qualquer coisa afeta aquele ser humano. Não poderíamos falar, evidentemente, do controle emocional sem que antes nós não falássemos da complexidade do ser humano. Nós precisamos entender isso, a complexidade que nós somos, e podemos até dizer que o inimigo número 1 do crente, literalmente, são as suas emoções. Isso pode se tornar o motivador de uma queda, como pode se tornar o suporte para a sua vida espiritual. No entanto, é preciso ter efetivamente o controle das suas emoções, para que quando for falar de uma maneira equilibrada, sem os arroubos necessários, ou que tenha até mesmo esses arroubos, que de vez em quando eu também os tenho, no entanto, de uma maneira sensata e moderada. Nós encontramos em Romanos, capítulo 7, e o versículo 15, uma expressão do apóstolo Paulo concernente a esse aspecto da complexidade humana. Quando o apóstolo Paulo ele diz: pois
o que faço, não o entendo. Porque o que quero, isso não pratico. E o que aborreço, isso eu faço. Nós podemos ver aqui claramente a batalha interior que existia neste homem, no apóstolo Paulo, no capítulo 7 do livro de Romanos, versículo 15. Nós podemos ver essa batalha interior dele, quando ele ainda não era aquele crente maduro, quando ele não possuía ainda uma maturidade para a sustentabilidade e a segurança das suas emoções. Então ele era um homem levado por alguns aspectos de circunstância. Tanto é que na sua natureza normal ele diz: o que faço é o que eu não quero. Então, na verdade, as emoções estavam conduzindo aquela pessoa. Quando ele diz: e o que quero, isso eu não faço. Na verdade, essa luta interior dentro de nós, que alguns chegam a falar da luta entre a carne e o espírito, não é? É o espírito que quer, a carne não quer. Mas um pouco mais que isso, essa luta dentro de nós, essa luta é uma luta de complexidade do homem em relação a ter o controle dos seus sentimentos, o controle das suas emoções, né? Vale salientar que são as emoções que desencadeiam uma série de sentimentos. Ora, nós vemos ainda em 1 Pedro capítulo 3, e o versículo 3 a 4, Pedro dizendo o seguinte, ele orientando as mulheres concernente a servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Pedro diz: o vosso adorno não seja um enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Eis um dos princípios básicos pela qual a Assembleia de Deus não aceita aqueles adornos nas mulheres, o adorno exterior, seja de ouro, de bijuteria, de prata, etc., né? Mas, diz o nosso amado irmão Pedro, seja o íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que és, para que permaneçam as coisas. Observe que se existe essa recomendação, é porque nós temos uma luta, principalmente no caso agora as mulheres, possuem uma luta dentro de si, concernente ao que deve vestir, ao que deve usar, ao que deve até mesmo demonstrar. E essa luta, muitas vezes, dentro das mulheres principalmente, que nos leva a essa complexidade humana, faz com que elas fujam da palavra de Deus. Fujam da palavra de Deus. E terminam fazendo coisas que efetivamente não deviam. É por isso que o apóstolo Pedro, ele as chama e recomenda que elas não devem se preocupar com o adorno exterior, né? Vamos lá, com brincos, com correntes, com excesso de maquiagem, né? E muitas vezes as mulheres querem fazer isso e terminam se esquecendo do aspecto que nos orienta a palavra de Deus, quando manda que estas mulheres se revistam de um espírito incorruptível, que é um espírito manso diante do Senhor. Muito obrigado. Que é um espírito manso diante do Senhor, manso e tranquilo, não dada efetivamente a essas preocupações exageradas. Quanto a isso, quero fazer um parênteses, né? O melhor que nós vemos, o mais precioso que podemos ter, não está bem às vistas. Os mais preciosos que podemos ter, diamante, por exemplo, ele é mais precioso do que o ouro,
em função até da sua dificuldade em encontrar, né? No entanto, existe muitas coisas à tona que não são atrativos efetivamente espirituais. Nesse sentido, eu digo a você, mulher, mantenha-se dentro dos costumes, do padrão da Assembleia de Deus, dos usos e costumes dela, porque os usos e costumes da Assembleia de Deus são santos, eles são padronizados pela Bíblia. E é interessante observar, e mais uma vez um parênteses, né, que muitas igrejas não estão preocupadas com isso. Eu fico a imaginar que se Deus recebe as coisas de qualquer jeito, não tinha para que ele eliminar Nadab e Abiú, porque ofereceram fogo estranho, na verdade, culto fora do tempo correto. Eu não sei porque Deus então, já que havia uma festa tão bonita, tão agradável, tão boa, porque Deus eliminou Uzá quando Uzá tocou na arca, para que a arca não caísse. Ele teve aquele zelo. Eu quero dizer aos irmãos, às minhas amadas irmãs, né, para fechar esse parênteses, que não é os seus cuidados exagerados com o corpo físico, nem o cuidado exagerado da sua aparência que vai lhe fazer uma mulher diferente, ou antes, uma mulher segundo o coração de Deus. Portanto, vamos continuar nos guiando. Isso aqui é para que a gente possa entender a complexidade humana, né? E como eu já falei, dentro dessa complexidade, Mateus capítulo 12, o versículo 36, quem tiver sua Bíblia pode ir nos acompanhando, não é? Diz assim: digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. É interessante o termo palavra fútil, uma palavra que não edifica, uma palavra que não leva a nada, muitas vezes uma palavra que pode ferir, que na verdade quem muito fala, muito erra. Essa é que é a verdade. Então, costumo até dizer, quem não tem o que dizer, não diz. É preferível ficar caladinho, porque a emoção, ela é o gatilho da palavra. E se a palavra for dada, oriunda de um aspecto emocional corrompido, esta palavra será também corrompida. Vamos ver o que nos diz em Provérbios capítulo 10 e o versículo 19, quando nosso amado Salomão ele diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão. Não é isso? Quem muito fala, muito erra. Isso aqui é a mesma coisa. Mas o que refreia os seus lábios é prudente. Então, vem uma situação que lhe comove, vem uma situação que lhe agita, vem uma situação que lhe impele, vem uma situação que lhe impulsiona para refreia, não fala, pensa duas vezes, porque isto é bíblico. Isto é bíblico. Eu não quero nem falar do aspecto do fruto do Espírito, mas que necessariamente advém o fruto do Espírito quando você refreia a sua língua. Refrear a sua língua em função da multidão de palavras ou em função do aspecto emocional desequilibrado. Então, muito bem, visto isso, eu quero conversar com os irmãos sobre os 5 elementos, conforme anunciamos hoje para o culto de instrução, os 5 elementos do controle emocional. E é interessante que todos esses elementos, eles estão na Bíblia Sagrada. Não queremos trazer aqui nenhum texto do mundo, nenhum conhecimento contemporâneo lá fora, mas queremos trazer para os irmãos o contexto da Bíblia Sagrada, o que ela nos recomenda para termos uma vida equilibrada, uma vida em paz. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Lamentações,
de Jeremias, capítulo 3, e o versículo 40. E lá encontramos a seguinte palavra. Eu vou ler de acordo com a minha versão. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-lo e voltemos para o Senhor. Isto aqui, o primeiro aspecto da inteligência emocional é o autoanálise, é o autoconhecimento de si próprio. Existem pessoas que elas dizem que não mudam jamais. É terrível ouvir isso de um crente, porque o Espírito Santo de Deus trabalha continuamente na minha e na sua vida para nos transformar à imagem de Cristo. Então dizer que não muda jamais é uma resistência ao trabalho do Espírito Santo na vida. É lamentável. E quando uma pessoa diz que não tem condições de mudanças, é bom se afastar desta pessoa. Porque se nem o Espírito de Deus consegue demovê-la, ou seja, criar uma modificação nela, ora, imagine você ou eu. O autoconhecimento nos é dado pela análise dos nossos caminhos. Esquadrinhemos os nossos caminhos. É como se a palavra de Deus estivesse dizendo que eu e você, nós temos capacidade de olhar para trás e ver onde nós erramos, sem que necessariamente alguém diga que nós erramos, mas que tenhamos o crescimento espiritual e emocional suficiente para reconhecer os seus próprios erros, as suas próprias falhas, para reconhecer aonde ele está errando. Isso não em função de uma sociedade que nos cerca, mas em função de comportamento, seja social, seja moral, seja familiar, coerente com a palavra de Deus. Eu acho interessante esse versículo, quando ele diz assim: esquadrinhamos os nossos caminhos e provemo-lo. Faríamos novamente as mesmas coisas? Esse autoconhecimento é muito importante, porque ele vai dizer quem você é hoje. Se você olha para trás e vê que alguns erros cometidos no passado, você diria: não, eu não faria. Amém? Vamos provar se as coisas que nós fizemos lá atrás verdadeiramente são do Senhor. Mas o versículo termina assim: e voltemos para o Senhor. Ora, parece-me que para o Espírito Santo de Deus, nada do que eu fiz até há 10 minutos atrás é tão importante que não me impulsione de volta para o Senhor. Nunca terei na terra um crescimento espiritual tão grande que me faça ficar independente de Deus. Voltemos para o Senhor. Reconhecemos a nossa insignificância, reconheçamos a nossa pequenez, reconheçamos que lá atrás fizemos N coisas que não agradou verdadeiramente ao Senhor, e fizemos. Gostaria de lembrar que no livro de Provérbios, assim está escrito: reconheça o Senhor nos teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O reconhecimento de que Deus é na minha e na sua vida pode fazer com que as veredas que nós andemos hoje sejam endireitadas. Observe que são veredas, não é ainda o efetivo caminho que Deus quer. Nós temos uma palavra que passamos muitas vezes por cima dela, pelo menos uma vez por mês nós a lemos, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, que é um dos versículos que compõem a liturgia da nossa Santa Ceia.
Ele diz assim a palavra de Deus: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Eu encontrei uma pessoa que na interpretação deste versículo chegou e disse: uma pessoa em pecado pode tomar ceia? Eu disse: não, tem a consciência do seu pecado, não deve. Mas ele disse: não é assim que diz a Bíblia. Como é que diz a Bíblia? E ele usou esta passagem bíblica, que depois que o homem se examinar, ele pode comer. Então, não é bem assim. Não vamos pegar os textos isolados. É por causa disto, não discernindo o corpo do Senhor, neste autoexame, que alguns de vós são fracos, doentes, e alguns já dormem. E por que essa consequência? Porque a autoanálise feita por ele come ou não, e diz o texto, para a sua própria condenação, ou não. É porque as pessoas não entendem que o culto de Santa Ceia é um culto de tribunal. É um culto de tribunal. Eu preciso ter a consciência da minha justificação em Cristo Jesus, de ter verdadeiramente a consciência, o exame em mim, de que eu não devo efetivamente, não tenho o pecado oculto, o pecado escondido, e aí estou livre para cear. O examine-se a si mesmo aqui, eu quero fazer um destaque dele, eu quero isolá-lo. O examine-se a si mesmo nada mais é do que procurar ver o que fez, o autoconhecimento. É uma autoanálise, é uma autovistoria. É muito bom quando a gente é muito bom quando a gente deve, é muito bom quando a gente, e deve realmente, nos olhar no espelho e ver se o que você vê se agrada. E precisamos ter muito cuidado com isso também, porque eu posso me enganar, e o que mais me engana são os meus olhos. O meu alto juízo também me engana, razão pela qual nosso amado irmão Paulo diz que ninguém se julgue, porque quem nos julga é o Senhor. A autoanálise, neste caso, é uma visão, vamos dizer assim, paisagística do nosso passado. É uma visão paisagística do nosso passado. O que é que eu estou vendo? Se você se olhar no espelho e imaginar ou dizer que o homem ou a mulher que Deus quer usar está ali perfeito para ele usar, é um engano, porque o espelho da nossa alma é a palavra de Deus. O que eu posso olhar no espelho é me ver, refletir e ver se eu não posso ser melhor do que aquilo que eu estou vendo. O autoconhecimento, ele é necessário, e eu e você precisamos do Espírito de Deus para isto, porque o Espírito de Deus nos esclarece de nossos pecados ocultos, ou seja, de nossas falhas ocultas. Nós temos coisas dentro de nós que nem pai, nem mãe, nem esposa, nem filho, nem pastor, nem ninguém conhece. E até mesmo abrir isso para o Senhor, para nós, é muitas vezes motivo de vergonha. O autoconhecimento, ele serve para nos despojarmos
de qualquer tipo de arma interior que possamos possuir, para que Deus possa nos fazer todos os dias um pouco melhor. Amém? Isso é o aspecto do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele traz uma consequência natural, que é o autocontrole. E aqui eu gostaria de enfatizar mesmo, né, os aspectos fora de controle dessas chamadas igrejas neopentecostais, absolutamente fora de controle emocional, com as coisas ridículas que a gente vê, totalmente fora do parâmetro da palavra de Deus. Mas eu quero voltar a outra coisa aqui. Eu quero trazer à tona 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 7. Onde o nosso amado irmão Paulo nos diz: Deus não nos deu o espírito de temor. Nesse momento, eu e você podemos dizer: não tenho medo. E é verdade também isso, que lá em Hebreus está escrito que Deus, através de Cristo, nos tirou do medo, nos livrou do medo da morte. Não temos medo. Amém? Glória a Deus. E o espírito que Ele nos deu foi de fortaleza, de amor e de moderação. Olha só. Olha só. O espírito que Deus nos deu foi de fortaleza, amor e moderação. Por que é que Deus nos deu o espírito de fortaleza? E com ele o amor, e com ele a moderação. Ser filho de Deus é um peso muito grande. Não tem a menor dúvida disso. Ser filho de Deus é um peso muito grande. Porque fisicamente, algumas pessoas dizem que eu me pareço muito com meu pai, que eu trago do meu pai a gênese dele. Moralmente, eu não tenho nada parecido com meu pai. Conheci o meu pai muito bem e vi seus procedimentos, etc. Filho de Deus traz a gens de Deus. Eis porque ele não tem o direito de ser filho de Deus, conforme a inversão da palavra de João, quando ele diz lá que alguns dizem assim: e neles deu-lhes o direito de ser feito filho de Deus. Não. E neles deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. O novo nascimento não vem por direito, o novo nascimento vem pelo poder de Deus em nossas almas, em nossas vidas. O espírito de fortaleza é para suportarmos, aguentarmos impactos sociais, impactos morais, impactos fortíssimos, impactos profundos. É para isso que serve a fortaleza. Lembremos-nos, se temos o Espírito de Cristo em nós, nos lembremos então dos impactos que Jesus recebeu. Filho de demônio, se tu expulsa, é assim, tu é demônio, não sei o que, Jesus reverbera. Quase queriam apedrejá-lo, seguiam ele pelo pão, e até na morte dele ainda disseram: vamos fechar o túmulo, porque este paroleiro disse que ia ressuscitar. Este paroleiro, até na morte, porque às vezes a pessoa morre, não era tão bonzinho, né? Enfeita tanto, né? Porque a pessoa morreu, não tem mais jeito. Mas Deus nos deu um espírito de fortaleza. O homem que não tem um controle do seu emocional é uma cidade sem muro, ou seja, não tem fortaleza nenhuma. E isso não é para entrar num vidro e sair no outro. Isso é servir para mim, para você nesta noite, que nós possamos buscar em Deus o autocontrole, buscar em Deus essa fortaleza.
de suportabilidade com amor. Ou seja, ainda de suportar, ainda tem que amar quem lhe apedrejou. Ainda tem que amar quem falou mal de você, tem que amar quem detratou você, tem que ajudar quem fez aquele mal com você. E por que a moderação? Para que nada dessas coisas seja trazida à tona, feito lixo. Você um dia, eu me lembro, e você um dia, não, eu me lembro e tal. Não, senhor. Não, senhor. O autocontrole, inclusive proveniente do autoconhecimento, faz com que, preste bem atenção a isso em nome de Jesus, faz com que as mágoas sejam reprimidas e sufocadas nos joelhos da oração. Amém? Porque é um peso ser filho de Deus. O peso é tão grande ser filho de Deus, que o filho dele estava sendo crucificado, sem dever nada, evidentemente, nós sabemos tudo isso, santo, puro, inocente, etc. No entanto, na agonia da sua morte, a última palavra: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Algumas colocações evangélicas dizem assim: com as pedras que você me joga, eu construirei uma casa. Eu acho graça que você está pensando que casa se constrói com 2 pedras, ou com 3, ou com 4, ou se constrói uma casa boa, bonita, com menos de 1 ano. Eu acho que você pode até estar imaginando isso, Suportar essas pedradas para construir uma casa significa que você vai ser sufocado. Você pode ter tudo para dizer, mas o Espírito do Senhor, já estudamos isto, podemos voltar a estudar novamente, porque a igreja tem uma rotatividade muito grande de irmãos. Podemos estudar novamente sobre o fruto do Espírito e ver que o fruto do Espírito, ele é gerado no antagonismo, na adversidade. Então, aí eu posso lhe dizer com toda a convicção da minha alma: pode glorificar ao Senhor na situação vexatória que você está passando hoje, porque Deus está gerando em você uma nova criatura, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Oh, glória, 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 glória a Deus. Difícil é estar em um culto de instrução para aprender isso. Isso é o que é difícil. Difícil é vivenciar isto. Difícil é Deus fazer disso uma prática na minha e na tua vida. E vai fazer, se não é que já está fazendo, ou se não é que já fez. Gerando em mim, gerando em você o autocontrole, o domínio próprio proveniente do fruto do Espírito. Em Filipenses capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo está preso. Ele está preso. Ele escreve essas 3 cartas, chamada de cartas da prisão, Uma delas é a carta aos Filipos, carta aos Filipenses. No capítulo 4, versículo 5, ele diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. O que é equidade? Notória.
Ou seja, as pessoas lá fora vão olhar para você e vão dar glória a Deus pela sua vida, porque não se consegue criar um desequilíbrio emocional em você, por mais que digam, por mais que façam, por mais que joguem, por mais que tente, a sua equidade, o seu equilíbrio é notável no meio dos homens, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo estava preso escrevendo isso. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus. Esse é o segundo pilar. Primeiro é o autoconhecimento, o segundo é o autocontrole. O terceiro pilar é interessante. Eu passei muito tempo buscando uma explicação para a palavra de Jesus em João capítulo 16, versículo 33. Eu passei algum tempo analisando aquilo ali. Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim, primeiro, tenhais paz. Ponte vírgula, fechou aí uma frase. No mundo tereis aflição, ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Primeiro, eu quero falar agora do terceiro elemento, chamado elemento motivacional. Preste bem atenção a isso em nome de Jesus. Preste bem atenção que um crente não é igual, em maneira nenhuma igual, nem ao seu irmão, nem à sua irmã, nascido dentro da mesma casa. Não tem possibilidade. Vamos lá. Primeiro, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. A paz é a presença, é a característica da presença do Espírito Santo de Deus em nossas almas, em nossas vidas. Ponto. Se você atentar direitinho, muitas situações já foram criadas na sua vida, mas você não perdeu a paz. A paz. Não perdeu a paz. Pode ter perdido até o controle emocional, pode ter perdido uma resposta adequada, pode nem ter dado a resposta que gostaria de ter dado naquela época, amém por isso, glória a Deus mesmo, mas a paz, não, porque a paz é a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Vós tendes paz. Oh, bendito seja o nome de Jesus. No capítulo 16 do livro de João, ainda, falando a respeito do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo habita em vós. E por ele habitar em mim, ele é o Espírito de paz. Pessoas atribuladas, às vezes tem crente que o outro diz assim: misericórdia, isso é uma alma atribulada. E o cidadão é cristão, mas há uma tribulação na vida dele tão grande, que misericórdia. No entanto, aí Jesus agora começa a segunda etapa. Tem paz? Tem. Porque no mundo você vai ter muitas aflições. Eu diria que uma das promessas que Jesus deixou para mim e para você é essa: no mundo tereis aflições. E ninguém pode dizer que não, que vai ter mesmo. Agora, Jesus disse uma palavra que passei muitos anos na minha vida para compreender o que ele estava dizendo, quando ele disse: mas tende bom ânimo. Olha só,
Ele não disse: eu vou lhe dar bom ânimo. Ele disse: o bom ânimo é seu. O bom ânimo é você que tem que ter. Não vou lhe dar. Ou você tem bom ânimo, ou você cai. Preste atenção no que eu vou dizer agora em nome de Jesus. Crente não é motivado. Preste atenção no que eu estou dizendo a você em nome de Jesus. Crente não é motivado. O crente, ele é influenciado. A motivação, ela cai. A motivação esmorece. Ela esmaece com o tempo. Eu posso lutar motivado por alguma coisa agora, mas a motivação, como ela é uma experiência emotiva e sentimental, a tendência dela é se esvair com o tempo. Se secar, se acabar, voar, aí eu perco a minha motivação. E por que o crente não é motivado, ele é influenciado. O crente, ele é influenciado pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. O Espírito influencia as nossas ações, influencia as nossas palavras. Você já não diz mais o que dizia, né? Muitas vezes dizia assim: se eu não fosse crente. É verdade mesmo, porque ali você agora está influenciado pelo Espírito de Deus. Quando Pedro estava lá, alguém chegou para ele e disse assim: tu te parece com ele, tu é discípulo dele, tu te parece com ele. O que aconteceu com aqueles 3 anos de Jesus no meio daqueles homens? Jesus influenciou-os. Jesus criou nele uma influência. Eles queriam ser igual, eles queriam andar similar. Então eu percebi que esse bom ânimo, eu precisava criar um bom ânimo dentro de mim. E como eu vou criar uma coisa dentro de mim que eu nem sei se tenho? Eu nem sei se tenho. Tem dia que você amanhece sem ânimo nenhum, dá vontade só de dormir, né? E parece que quando sai de casa vai ali e diz: acho que eu fiz alguma coisa errada, vou voltar para casa para dormir comigo. Porque o dia está horrível, né? O ânimo vai, o ânimo vem. Jesus estava falando de algo mais profundo. Por favor, atente para isso. Atente para isso. O Espírito de Deus é a força motriz das nossas ações. O Espírito de Deus, ele me influencia, ele me lança. Quando eu olho a palavra, encontro nela a confiança necessária, ele me lança para desafios, ele me lança além daquilo que eu posso ver, ele me lança realmente em um sobrenatural. E o ânimo não é meu, o ânimo foi gerado pela presença do Espírito dentro de cada um de nós. Você tem isso, eu tenho isso. Quando muitas vezes uma notícia de família, principalmente notícia de família, nos atinge, ou uma situação isolada impacta na sua alma, na sua vida, nós perdemos o estímulo. Uns começam a se indagar: por quê? Nós perdemos o ânimo. E tem pessoas que se desesperam como cristão.
Parece uma coisa doida. Você desespera, morreu um filho, morreu uma filha, arranca os cabelos e que se desespera que vai ser da minha, pelo amor de Deus. Sinceramente, de quem são os nossos filhos? Se você não está criando filho para Deus, você está perdendo seu tempo. Uma certa ocasião, o Senhor disse assim para Ezequiel: tirarei a alegria dos teus olhos. Disse isso de manhã, de tarde a esposa morreu. Nós poderíamos encontrar agora um Ezequiel acabado, falido, destruído. Eu encontro um Jeremias que disse assim: mesmo que tu venças, mas eu vou entrar em pleito contigo. Mas Jeremias já sabia que Deus seria vencedor. Ele já sabia disso. Então deixa eu dizer isso, é uma condução a uma nova vida que Deus faz com você. Por que essa condução de uma nova vida? Porque muitas vezes, e eu diria assim, nem muitas vezes, eu diria sempre, o passado para Deus não importa. Se lá atrás Ele fez coisas grandes na sua vida, Ele não mudou. Ele quer fazer coisas maiores a partir de agora, contanto que você se motive, entre aspas, ânimo, vá, parta, seja, em nome de Jesus, seja, em nome de Jesus, seja o que, pastor? Firme, constante, abundante na obra do Senhor, porque aí o Espírito Santo em você vai lhe conduzindo e lhe dando ânimo. Aí me permita essa palavra: você se tornará uma pessoa indestrutível, inabalável. Aleluia, 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 aleluia. Em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus fez uma recomendação para Josué. Ele disse assim: esforça-te. Não te mandei eu? E tenha bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Cheguei à conclusão de que não ter o impulso do Espírito Santo na vida, por conta de circunstâncias, é uma grande frouxura espiritual. Me permita, amados. Me permita, amados. Me permita. Estamos no culto de instrução, estou lhes ensinando a vocês. Então aprendam isso. É uma grande frouxura espiritual. Posso ser pregador, posso ser isso, até mesmo ensinador, porque Tiago diz: cuidado, vós que ensina. Porque se tu ensina, cuidado para não ser pego naquilo que tu ensina. Tu está sendo repreendido naquilo que tu ensina. Quem ensina tem um peso dobrado. Então, queridos, o bom ânimo, a força, eu estou dizendo força motriz, porque Ele é quem gera, mas nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, e para saber melhor sobre isso, estaremos na Escola Bíblica Dominical a partir do primeiro trimestre de 2021, estudando a pessoa do Espírito Santo, como Ele age efetivamente. E é bom que a gente saiba, porque convivemos com Ele todos os dias, o dia todo. Então Ele gera em nós, é por isso que eu digo que Ele é a força motriz. Ele não é uma força, Ele gera a força motriz em nós, para que nós nos levantemos, avancemos e vencemos em nome de Jesus. O quarto elemento do equilíbrio emocional, pedido por Deus para mim e para você, e isso é muito interessante, chama-se empatia.
e não simpatia. A empatia, ela é mais forte do que a simpatia. A simpatia, eu vou fazer esse exemplo bem agora. A simpatia é alguém ter sede e eu apontar para ele ali, ó, ali você pode beber sua água, ali tem copo, ali tem tudo para você. Eu estou sendo simpático com aquela pessoa. A empatia, a pessoa diz tenho sede, o outro se aproxima com a água. Isto é a empatia. A empatia, biblicamente falando, é o envolvimento. Misericórdia no que eu vou dizer agora. É o envolvimento no problema do outro. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 15. Nós temos a recomendação do nosso amado irmão Paulo aos Romanos, uma posição absolutamente empática. Posicionamento absolutamente empático. Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Se eu for chorar, porque eu vejo uma pessoa chorando apenas, o meu choro é falso. Agora, eu vejo uma pessoa chorar, sento-me com ela e a ouço e percebo que as coisas não são fáceis. Entro em empatia. A empatia é um sentimento humano que nos conduz a uma perfeita intercessão. Perfeita intercessão. A perfeita intercessão é a identificação. Eliseu, o profeta Eliseu, a mulher chegou com o menino morto em casa, ele pegou o cajado dele, pegou a capa dele, colocou em cima do moço e disse: vá na minha frente e faça assim, 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 assim. O moço foi, voltou e disse: não vi nada. Você não viu nada? Não vi nada. Tá bom. Eliseu foi, deitou-se sobre o menino. Ele se identifica com o morto. Eu não sei qual foi a oração de Eliseu, mas eu posso imaginar ele dizer assim a Deus: se eu dei um dia a palavra para que este menino vivesse, hoje eu quero morrer comigo. A identificação. A identificação é tão grande, quando Deus disse: vou riscar Israel do meu caderno, Moisés disse: risca o meu também. Risca o meu também. Aí Deus para aí. Isso são sentimentos chamados de antropomórficos. É os sentimentos que Deus, a gente não tem a aparência de Deus, absolutamente nenhuma aparência, então ele demonstra para mim, para você, alguma forma de sentimento, para que a gente possa compreendê-lo e entendê-lo perfeitamente isso. A empatia, a identificação com o outro, com o problema do outro, com a situação do outro, é o que nos faz verdadeiramente intercessores. É chorar mesmo. É
chorar mesmo. E a pessoa não tem nem mais lágrimas para chorar, agora é você que está chorando no lugar dele. A intercessão ainda é o grande ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O ministério de Jesus Cristo, como sacerdote eterno, ainda não está concluído. Ele continua intercedendo por nós. E quando eu e você entra no aspecto empático de intercessão, nós verdadeiramente estamos na mesma posição de Jesus. Nós estamos nos identificando com o que Ele quer que nós sejamos. É um peso muito grande ser filho de Deus. É um peso muito grande ser filho de Deus. Eu acho interessante quando alguém chega para Neemias, o irmão dele chega para Neemias com uma posição muito boa lá no palácio, tudo ok. Aí ele chega e diz: como é que está o povo lá? O povo está sofrendo, o povo está, a cidade não tem muro e tal. Jeremias poderia dizer: oh meu Deus do céu, oh meu Deus, ajuda aquele povo, oh meu pai, etc. Não. É porque você não faz as contas direitinho e vê os meses da informação e os meses lá que ele levou o cálice para o rei. Aquilo ali comporta 4 meses de diferença. Neemias passou 4 meses intercedendo pelo povo para que Deus pudesse usá-lo como instrumento para levantar os muros de Jerusalém. Amém, irmãos? Eu acho interessante, entre aspas, que estamos terminando, né? Agora, próximo domingo, é o penúltimo domingo do livro de Jó. Estudamos as teologias dos amigos de Jó, teologia de Bildad, de Elifaz, Sofar. Estudamos a teologia de Eliú no ano passado. Vamos estudar agora a resposta de Deus. É interessante observar que os amigos de Jó não foram empáticos. Eles passaram 7 dias sem dar uma palavra diante da miserabilidade de Jó. Todos 4. Mas a Bíblia fala dos 3 amigos, né? Porque o outro era mais jovem, entendem? Possibilidade de estar falando. E os 3 amigos apertam Jó para que Jó confesse o seu pecado. Todos 3, de uma maneira diferenciada, em uma teologia diferenciada, apertam Jó: confesse seu pecado, confesse seu pecado, confesse seu pecado, confesse seu pecado. Isso não é empatia. E o quarto, embora não fez a mesma coisa que os outros 3, mas pelo menos foi menos. O quarto pelo menos apresentou um Deus justo, puro, santo, que Jó devia confiar nele, porque de uma forma ou de outra ele sabia o que ele estava fazendo. Então Eliú, na sua, digamos assim, meninice, entre aspas, em função da idade dos outros, né? Embora ele diga claramente que maior idade não é maturidade, né? A irmã Cristiana estava conosco na escola bíblica dominical, nós vimos isso juntos, né? Então, ele faz isso, mas os amigos não foram empáticos. Preste bem atenção a isso. Quando Deus surge em cena, que vai ser agora no capítulo 34 agora, no livro de Jó. Quando Deus surge em cena, o Senhor diz assim: eles falaram, os 3 amigos, mas não falaram de mim o que é reto. Então, para o Senhor, aqueles 3 estavam reprovados. O Senhor não reprova Eliú. Reprovou os 3,
porque falaram das coisas de Deus, mas não falaram de maneira correta. E diz para eles 3: pegue os elementos de sacrifício, de holocausto, entregue a Jó, que Jó vai oferecer sacrifícios e holocaustos por vocês. Mas quem vai? Olha, irmão, pelo amor de Deus, o que Deus exige de nós, o que Deus exigiu de Jó, foi acusado, e agora ele deveria orar por aqueles que o acusaram. Deus gerou o espírito de intercessão perfeito em Jó, mas tão perfeito que a Bíblia diz que enquanto Jó orava, Deus mudou seu cativeiro. Oh, glória, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 26, nos diz assim a palavra do Senhor: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam. Uma certa ocasião, fui chamado para ministrar numa igreja muito grande lá em Barreiras, muito grande. Era uma honra que estava me dando. Um amigo. Mas eu disse a ele: eu só tenho uma condição realmente para eu ir. Ele disse: qual é? Isso aqui é em Barreiras, tem um ministério, e o pastor Pinheiro é o pastor presidente, e eu só aceitarei o seu convite se os membros com o seu pastor lá desse ministério puderem também estar comigo na igreja. E ele disse: perfeitamente, todos que o senhor trouxer vão ser recebidos. Aí eu me enquadrei aqui, literalmente me enquadrei aqui. Se um membro é honrado, todos os membros são honrados. A pessoa chega e convida a irmã Joselma para pregar. Vem aqui pregar. A irmã Joselma: pregar, eu vou. Ela foi honrada, foi, pregou, e não honrou ninguém. Não honrou ninguém. Fez uma bonita pregação, uma bonita prédica, e Deus está dizendo: faltou alguma coisa. O quê? Na minha pregação o senhor batizou, na minha pregação o senhor curou. Faltou o quê? Faltou você honrar. Mas a quem você vai honrar? Aqueles que me honraram. E por que você foi chamada para pregar? Porque atrás de você, por trás de você, tem um ministério que lhe deu o nome, que lhe deu o impulso, que lhe deu o empurrão, que lhe deu a honra necessária para que agora você fosse honrada. Então, em chegando lá, estou aqui sim, e quero agradecer ao meu pastor Pinheiro, meu pastor presidente, que me deu a concessão de estar aqui com os irmãos. Isto aqui, irmãos, isto aqui, nós estamos encontrando, mas estamos encontrando mesmo, extremos egoísmos que ferem o aspecto da empatia. Porque se eu sou chamado para pregar, amém, glória a Deus, eu sou o cara. Não imagina que por trás existe uma condição enorme que me fez chegar à posição que cheguei. Não reconhecer isso é desonrar. E finalmente, o quinto elemento chama-se sociabilidade. Que é o crente social? A gente imagina, inclusive, que crente sociável é aquele que se mistura com o outro, que aperta a mão, que dá uma festa, tudo mais, papapá. Mas não é bem assim, não. Romanos ainda, capítulo 12, versículo 16. O apóstolo Paulo diz: sede unânimes
entre vós. Eu não quero nem ler o resto. Não ambicioneis coisas altas, acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Eu só queria esse último trecho, o primeiro e o último. Sede unânimes entre vós. Um dos maiores problemas que nós temos são as nossas opiniões. Parece que as nossas opiniões têm que ser a melhor. Se não for aceita, peraí, então eu fui rejeitado. Não é bem assim. Nós temos um homem na Bíblia que era tão orgulhoso em relação ao que dizia, que quando ele disse uma coisa que não foi aceita, ele voltou para casa e se enfocou. Aitofel. Quando a Bíblia fala de unanimidade, ela não está dizendo que eu tenho que ter a sua mesma opinião. Ela não está dizendo que todo mundo tem que calçar 38. Ela não está dizendo que as camisas de todas as irmãs vai ser média. Não é isso. Ela está dizendo que se você efetivamente tiver uma opinião melhor que a minha, eu tenho que reconhecer isto e concordar com você. Mesmo calçando 45 e você calça 38. Mas eu vou me adaptar e não vou contrariar você. Ah, você não quer não? Você fica aí. Vamos fazer uma festa. Reúne as irmãs para fazer uma festa. Vivamos aqui assim e tal. Vamos fazer a festa dessa maneira. Aí uma irmã se levanta e diz: olha, nesse dia eu não tenho condições de participar do mar. Então a senhora fica fora, fica ali. Vamos lá. A fala vai ser assim: eu não gosto de azul, então você está fora, fique ali. Já viram isso? Já viram isso mesmo? Isso não existe. Isso não existe. É uma coisa que Deus, em primeiríssimo lugar, vou usar um termo muito chulo, cai fora. Deus cai fora. O restante daí fica a conta de vocês. Vocês estão dizendo que vão fazer festa para mim, mas vocês estão fazendo festa para vocês. Ele cai fora. Porque Tiago diz: aonde houver discórdia, inveja, disse-me-disse, isso aí é maligno, não provém de Deus. A sociabilidade não é exatamente pensar como você pensa, mas uma vez que você pensa e o seu pensamento é melhor do que o meu, eu vou concordar com você, embora eu ainda pense diferente, mas não vou agir contra você. Eu vou cooperar com você. E se a coisa der errada lá adiante, eu não vou chegar para você e vou dizer: mas eu bem que lhe avisei. Isso parece coisa do diabo. Nem parece coisa para se pronunciar no meio de nós. Não parece coisa para se pronunciar no meio de nós. Conheci um pastor, uma certa ocasião, que ele me contou uma história. Ele disse que na igreja dele tinha um rapaz que ele era muito arisco, muito azedo. E a Bíblia diz no livro de Provérbios que os bodes servem para dar o couro e a carne. As ovelhas, a lã e o leite. Para dar o couro e a carne, você tem que morrer. Para dar a lã e o leite, você não tem que morrer não. Você vai aí produzir, que produz. Mas os bodes na casa do Senhor têm sua finalidade. Então ninguém bota bode para fora, não se pode botar bode para fora. E o pessoal ficava dizendo: pode descer a pasta para fora, e não sei o que. Ele: não, vamos ficar assim mesmo, tal. E o rapaz foi percebendo que o pastor, embora não concordando com ele, mas o suportava. Saíram uma certa ocasião em evangelismo. Quando chegaram lá no evangelismo que foram realizar, quando chegaram lá,
passaram, era uma ilha, passaram a val, né? Estava seco, mas quando voltaram o rio estava cheio. Não estava cheio, mas ele estava nas suas correntes, né? Ele estava já chegando no joelho, né? As irmãs, os homens levantando e tal. Aí o pastor olhou assim e disse: meu Deus, como é que eu faço? Vou entrar nessa. Aí quando o pastor foi entrar, aquele irmão disse: não, o senhor não, o senhor. Aí chegou, pegou o pastor assim, botou na cabunda, pegou as pernas dele assim: pastor meu, não molha os pés. Passou e deixou ele do outro lado. Ele nos mostrando que muitas vezes nós precisamos suportar uns aos outros para ser sociável. Precisamos suportar mesmo. Ora, irmãos, 3 anos Jesus conviveu com Judas, e em nenhum momento Jesus disse que ele era feio. O que ele ensinou a todos indistintamente. Um dia, a minha mãe dizia isso, né? O espinho que tem que furar, de pequeno traz a ponta. Um dia essa ponta desponta, e aí vai embora. E aí você não esperava, e aí você fica: mas Deus sabe, Deus conhece. Em Tiago capítulo 4, versículo 11, para que a gente possa fazer essa conclusão, está assim: irmãos, não falais mal dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas és juiz. Isso aqui é um extremo de Tiago, né? É um extremo. O próprio Tiago, ele chega a um ponto de dizer assim, aspecto de sociabilidade, né? Muitas vezes a gente está em sociedade com os irmãos, mas pai, tu viu o irmão fulano, tu viu o irmão fulano? Eu vou lhe pedir em nome de Jesus, evite isso. Evite mesmo. E pode até dizer a outra pessoa, né? Rapaz, tu viu esse irmão fulano? Mas eu não quero falar não, porque isso me causa mal. Isso me faz mal. Vieram trazer no Facebook o irmão que saiu daqui dançando no espírito, e a mulher dele rodando, ficou uma baiana. Aí vieram me mostrar: eu não quero ver isso não, mas só para o senhor ver que vão aprender agora. Eu não quero ver, só não quero ver, me faz mal. O que eu vejo contamina, ou o que eu vejo me edifica. Amém? Então eu não quero ver o que não me interessa, o que não presta, o que não me traz edificação. Eu simplesmente não quero ver, não me interessa. Simples assim. O aspecto da sociabilidade é algo que promove o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, efetivamente, ele é um aspecto social. A gente tem igreja que é mais ou menos assim: cada um por si, Deus por todos. Desde o início desse ministério, há 15 anos atrás ou mais, nós dizíamos: nós somos uma família. Nós somos uma família. Recebemos uma irmã recentemente, né? Que veio para casar. Ela veio para casar. Então ela disse: eu vou casar com esse homem daqui e tal, mas vou gastar uma fortuna. Não, nós vamos fazer seu casamento. Nós? Que história de nós é essa? Sim, nós, igreja. Fizemos isso com a irmã Elisângela, não sei se vocês se lembram disso.
Fizemos isso com a irmã Elisângela. Ela gastou alguma coisa a mais por parte dela, tal, etc. Mas eu disse: nós vamos fazer seu casamento. Vamos comprar o refrigerante, vamos comprar o bolo, vamos comprar isso, vamos fazer aquilo, fazer aquilo outro, vamos nos juntar, se cotizar. E fizemos tudo isso. Este aspecto social da igreja, ela unifica o corpo de Cristo. E é uma coisa que Deus quer. Porque na unificação do corpo de Cristo, não existe, preste bem atenção a isso, não existe pastor, não existe dirigente de círculo de oração, não existe membro, todos nós somos um na presença do Senhor. Glória a Deus. Eis porque a sociabilização, como quinto e último elemento do nosso controle emocional, ela é tão importante. Viver em sociedade, viver mesmo em sociedade. A igreja também é uma sociedade. Aí a pessoa não tem tempo de vir à igreja, não tem tempo de participar dos cultos, não é? Mas tem outras sociedades por aí por fora. Mas a sociedade que Deus quer gerar em mim e em você é esta sociedade chamada corpo de Cristo. Porque é nela que o Senhor atua, que o Senhor cura, que Deus age, abre porta, fecha porta e opera no meio de nós. É numa sociedade chamada corpo de Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. O restante é bom, mas fica lá. A minha prioridade é a minha igreja, é o corpo de Cristo ao qual eu faço parte. Amém, amados? Que Deus nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado pela vida dos irmãos, né? Pela visita, que eu nem considero visita. Nem considero visita, diga-se de passagem, né? Mas muito obrigado, amados, por estar conosco aqui nesta noite. Algum pedido de oração, alguma coisa mais que possamos fazer? Ah, muito bem. A senhora parece que tinha falado com a irmã a respeito disso, não foi? Isso, vamos orar pela irmã da irmã Cristiane, em nome de Jesus, não é? Estaremos orando. Querido Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos pelos momentos que aqui passamos na tua presença. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo Deus maravilhoso que tu és, que tu nos faz, verdadeiramente nos faz seres humanos melhores. Oh, bendito seja o teu santo nome, para que possamos levar este nome tão pesado sobre nós, que é ser filho de Deus. Abençoa, Senhor, ajuda, fortalece, abre os caminhos da irmã Cristiane, que está viajando para fazer uma cirurgia. Opera lá, Senhor, para que tudo corra magnificamente bem e teu nome seja largamente glorificado. Oramos pelo corpo de Cristo, que está unido conosco nesta noite, nas mais diversas cidades: Saúde, Barreiras, Recife, São Paulo, Juazeiro, as mais diversas cidades, todos unidos conosco, para juntos crescermos na presença do Senhor. Que o Senhor nos conceda uma noite de paz, e que também nos conceda dias de paz e de prosperidade na sua presença, em nome de Jesus, amém. Então, que Deus continue abençoando os irmãos, em nome de Jesus. Nossa próxima live vai ser na Escola Bíblica Dominical, domingo, de 10 às 11, vamos tratar da resposta de Deus para Jó. Uma noite de paz.